Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos dar início aí à nossa aula. Bom, semana passada a gente teve aquele trabalho, né? Todo mundo mandou pelo e-mail. Então, aí até o final do bimestre eu vou dar uma lida e corrigir os trabalhos e quando o sistema abrir, serão realizadas aí o lançamento das notas, né? Lá no portal do aluno. Então, esse trabalho foi semana passada. Se alguém teve algum problema, alguma impossibilidade, manda um e-mail para mim, eu mando um e-mail lá para a coordenação para a gente poder analisar aí cada caso e ver se dá para repor, não dá, enfim, conforme a justificativa. Bom, agora a gente dá seguimento ao conteúdo, lembrando que no final do mês nós temos a semana de provas, né? Então, acho que é a última semana de abril, eu preciso confirmar bem certinho a data, mas é a última semana de abril, aí nós vamos ter a semana de provas. Vocês já estão ambientados, né, com esse estudo online, essa modalidade EAD, então vai ser mais ou menos não, né, vai ser exatamente como foi ano passado, final do ano passado. Então, serão lançadas questões lá no próprio portal do aluno, vocês vão ingressar lá no portal específico, lá na aba de avaliação do primeiro bimestre, e vocês vão responder as questões, vai ter um lapso de tempo, né, são 3 horas aí que a gente concede para vocês responderem as questões, e o próprio sistema vai dar o gabarito, quando finalizar, né, o prazo da prova, vocês vão saber aí o que está certo, o que está errado, enfim, como foi semestre passado, será nesse, lembrando, né, que a prova do final do mês, ela vai valer 70% da nota, os 30% vem desse trabalho que vocês fizeram semana passada. Bom, hoje a gente avança aí no conteúdo, né, a gente dá seguimento, e para quem já entrou lá no material de estudo, tem 2 slides, nós vamos ver os 2 slides aí enfim, né, ao invés de juntar tudo num só, eu deixei como estava no original quando eu fiz. São 2 slides, e a gente começa pelo de carência, tá? Então, eu vou compartilhar aqui o slide de carência, tá? Então, quem baixou os 2 aí, foquem nesse de carência, que é o assunto, né, que vai ser tratado hoje. Além da carência, a gente tem um outro slide que fala aí dos requisitos para se comprovar a atividade rural, e depois de prescrição e decadência, a gente vê no finalzinho da aula, né? Então, a gente tem aí esses tópicos que serão tratados hoje, lembrando, né, que a gente ainda está naquela teoria geral dos benefícios. Então, a gente está aí falando, né, de regras gerais que serão aplicadas a todos os benefícios, ou, né, a maioria dos benefícios. Então, a gente ainda não entrou no benefício em espécie, ou cada benefício, quais são os requisitos para concessão, quais são os requisitos para isso ou para aquilo, né? A gente ainda está na teoria geral dos benefícios, que deve se prolongar pelo menos até semana que vem, e aí semana que vem a gente vai falar sobre o valor dos benefícios, né? Quanto que cada um recebe, qual é a metodologia de cálculo e tudo mais. Mas isso ainda é semana que vem. Então, voltamos aqui, né, e damos continuidade ao slide falando de carência, né? Carência, e aí o primeiro alerta que eu faço é vocês têm que cuidar para não confundir com o período de graça, né? Período de graça, a gente falou há 2 aulas atrás, o que é o período de graça? É aquele período em que você deixa de contribuir, mas continua tendo direito aos benefícios, né? Então, você parou de contribuir, foi mandado embora, está desempregado. Você passa lá 12 meses ainda como segurado da Previdência, mesmo sem realizar a contribuição. Isso é o período de graça, que não tem nada a ver com a carência, né? Carência é outra ideia, é outra lógica, e diz respeito ao início, né? Então, você precisa cumprir um prazo, né, um prazo para você poder fazer jus aos benefícios, né? Então, como na Previdência
praticamente todos os prazos são contados em contribuições, e essas contribuições são sempre mensais, né? Então a gente sempre fala que é o mínimo de contribuições mensais, né? Então a gente fala de carência como um período de contribuições mensais. É muito próximo à ideia do plano de saúde, né? Plano de saúde, aí quem tem plano de saúde já fez, sabe, plano de saúde adota a mesma lógica, né? Você vai lá e contrata hoje um plano de saúde. Para você poder usar o plano de saúde, né, por exemplo, uma pessoa gestante, você precisa esperar pelo menos 10 meses. É a mesma lógica que se aplica aqui para o INSS, né? Então, também tem um prazo de carência. Isso significa o quê? Né? Que se você começa a trabalhar hoje, né, não significa que você vai ter direito a todos os benefícios já amanhã. Alguns benefícios você passa a ter direito imediatamente, outros benefícios não. Você precisa cumprir um prazo. Então, são essas contribuições. O que acontece? Você não pode também antecipar essas contribuições, né? Então, se fosse assim, seria muito fácil, né? Uma pessoa engravida, e aí ela, enfim, né, ela sabe que daqui a 9 meses vai ter um bebê, que ela não vai poder trabalhar, então ela pega e já antecipa algumas contribuições, né? Ela contribui como autônoma, ela já antecipa algumas contribuições para dar os 10 meses de carência do salário maternidade. Ela pode fazer isso? Não, não pode, né? Então, nós temos aí a impossibilidade de antecipar a contribuição para fins de cômputo de carência, né? Então, nós temos esse cuidado aí. Um outro detalhe, já mencionei algumas vezes, né, mas principalmente para aquele que é empregado, né, o segurado da categoria empregado, nós temos a regrinha aqui que se você trabalhar pelo menos um dia no mês, né, já é suficiente aí para integrar, computar essa carência, né? Então, você trabalha um só dia, né, vamos imaginar que você trabalhou só hoje, né? Você trabalhou só hoje, você foi mandado embora hoje. Está desempregado. Esse dia que você trabalha hoje é remunerado, e esse dia que você trabalhou hoje houve a contribuição, ou haverá a contribuição para o INSS, é suficiente para computar aí esse mês cheio, né? Ou seja, a carência do mês de abril, no caso, estaria completa mesmo você tendo trabalhado só um dia, né? Então, é mais uma regra aí para os segurados obrigatórios, né, na categoria aí, empregado. Então, isso é a carência, né? A carência, aquilo que nós temos é um prazo que é computado em contribuições, é um prazo de meses, para você fazer jus ao benefício. E aí, conforme o benefício, existem regras específicas, né? Quantidades de meses específicas aí para você poder se aposentar. Não é tudo igual, né? Não é tudo a mesma coisa. Então, nós temos, primeiro, né, para esses dois benefícios, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, né? Aposentadoria por invalidez é aquela em que você fica incapaz para o trabalho permanentemente, né? A gente vai ver isso mais à frente. Qual é a carência? 12 meses, né? 12 contribuições mensais. Porém, né, essa carência do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, ela é atenuada por duas regrinhas que dizem respeito ao acaso, né, ao agravamento da doença ou acometimento de um acidente. Então, veja, quando você, né, desconhece uma doença, né, quando você, enfim, né, vamos imaginar uma doença bastante agressiva, e o câncer, né, o câncer ele pode se manifestar em 1, 2, 3 meses, aí a pessoa fica absolutamente inválida. Quando isso acontece e você desconhecia, né, você se filiou ao regime, você começou a trabalhar, e aí essa doença se agravou logo depois, e você não, né, aquela doença, aquela condição, ela não era pré-existente, aí essa carência de 12 contribuições não é considerada, né, não se coloca carência nesses casos
de agravamento de doenças que, né, o INSS ele usa uma relação, uma lista de doenças que, no final das contas, vai lá na legislação tributária, né, para fins de imposto de renda, dizer o que é doença grave. Então, são as doenças mais graves aí, né, a gente põe aí as neoplasias, os cânceres, HIV, né, enfim, tem uma relação lá de mais ou menos umas 20 doenças, vamos dizer assim, que se isso se agravar, né, se isso surgir logo depois que você se filiou, também não computa para carência. Ou quando, né, quando essa incapacidade decorrer aí de uma doença profissional do trabalho, né, um acidente ou uma doença do trabalho, também não tem aí a questão da contribuição, a questão da carência para quem? Para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Aqui entra, né, quando a gente fala de acidente ou doença relacionada ao trabalho, toda aquela discussão que existe lá no direito do trabalho, inclusive no percurso, né, aquelas concausas, né, que o direito do trabalho fala. Então, você sai toda manhã do sua residência para o trabalho. O trajeto daquela residência, ela é considerada, se sofrer um acidente ali, é considerado acidente do trabalho, né? Ou no retorno, né? Tem sempre aquela discussão, mas a pessoa parou numa padaria comprar pão, isso aí descaracteriza. A Justiça do Trabalho tem entendido que não, que, né, essa simples pausa ali, o não desvio, né, do caminho, do percurso, também é motivo aí de acidente de trabalho. Enfim, aí entra toda aquela discussão lá do direito do trabalho, o que é ou não, né, as concausas, né, o que está relacionado ao trabalho ou não. Quando é reconhecido que é um acidente relacionado ao trabalho, também não tem essa carência de 12 contribuições. Se não for essa ou essa alternativa, aí sim existe essa carência, né? Então, você começa a trabalhar hoje, você só vai ter direito a usufruir aí dos benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez depois de 12 meses, né? Depois de 12 contribuições. Bom, próximo slide aqui vem falar das aposentadorias programáveis, né, que basicamente é por idade, tempo de contribuição, né, a gente acaba mantendo ainda, mas ela cada vez mais vai se acabando, né, a gente vai ver mais para frente que ela não existe mais, ela só é residual daqueles que já, né, estavam no sistema, e a aposentadoria especial, que não tem nada a ver com o segurado especial, né, a gente vai ver isso mais para frente. A aposentadoria especial é para pessoas que trabalham em regime aí de, vamos chamar assim, insalubridade e periculosidade, né? O segurado especial, ele se aposenta por idade, mas com uma redução de alguns anos, né? Antigamente era sempre 5 anos, agora né, existe uma variação aí de homem para mulher, então mulher reduz 7 anos, mas enfim, aposentadoria programável especial, né, aposentadoria especial não é para o segurado especial, isso a gente vai ver mais para frente. Qual é a carência? 180 contribuições. Isso aqui, traduzindo em meses, 180 meses, né, traduzindo em anos, a gente está falando de 15 anos, né, então são 15 anos de contribuição, com uma exceção, né, uma exceção que cada vez menos aparece gente desse tipo, né, mas ainda vai aparecer, ainda tem, né, porque antes da lei 8213 de 91, a carência era só de 60 meses, né, ou 60 contribuições, né, então os que se filiaram antes de 91, né, que é um contingente cada vez menor, na prática todo mundo, né, aqui a gente já coloca 30 anos, esse povo já está se aposentando ou já está aposentado, né? Então, mas se aparecer, porque a lei lá de 1960 dizia que era a carência era apenas 60 contribuições, né? Mas enfim,
Hoje é 180 meses, 15 anos de contribuições, né? Então, nós temos as aposentadorias, 15 anos. Outra categoria, salário maternidade, outro benefício, né? Salário maternidade. O salário maternidade, ele tem aí um tratamento bastante diferenciado. Por quê? Né? A nossa Constituição, lá no artigo 5º e depois no artigo 7º, ela cria mecanismos e ela prestigia o gestante, né? A gestante. O nosso direito, ele cria instrumentos para que a gestação, a maternidade, ela seja incentivada, ela não seja um problema, né, para a gestante. Então, nós temos aí dentro da Constituição, isso se reflete na Justiça do Trabalho e tem também impactos aqui no direito previdenciário. Isso significa o quê? Que a mulher gestante, ela não pode ser penalizada por ser mãe, né, por ficar grávida. Isso significa o quê? Né? Isso significa que, por exemplo, na questão do salário, do valor do salário, enquanto a mulher está no salário maternidade, ela vai receber o salário integral, e não só um valor, né, com uma média aritmética e tal, como a gente vai ver na próxima aula, ela recebe o salário cheio. Aqui também tem uma regra para a carência, uma regra específica para a carência do salário maternidade. E essa regra de carência, ela traz uma peculiaridade, falando o seguinte, que se a mulher, né, ingressar na categoria de segurada obrigatória, né, lá naquelas classes lá de empregado, trabalhador avulso ou empregado doméstico, ela não vai ter carência para o salário maternidade, né? Então, você pode estar no 9º mês de gestação, o parto programado para depois de amanhã, se você começa a trabalhar hoje, você vai ter direito ao salário maternidade, né? Então, se você trabalhar nessas categorias de segurado empregado, trabalhador avulso ou empregado doméstico, não há carência, não há carência. O que existe de carência é para as outras categorias, contribuinte individual, né? O segurado especial que faça o complemento, né? A gente viu já três aulas atrás, que o segurado especial, quem é o segurado especial? O agricultor e o pescador artesanal. Em regra, ele contribui como? Ele contribui 2% sobre a safra, aquilo que ele comercializa. Mas o segurado especial, ele tem a prerrogativa de fazer o quê? De complementar essa contribuição e fazer recolhimentos mensais. Se esse segurado especial fazer esses recolhimentos mensais, de 20% sobre o salário mínimo, aí ele passa a ter direito ao salário maternidade, e aí vai ter uma carência de 10 contribuições, né? Então, tanto o segurado facultativo, que faz o recolhimento, vamos dizer assim, no valor cheio, né, 20% sobre o salário mínimo, e o segurado especial, que também faz esse recolhimento de 20% sobre o salário mínimo, essas duas categorias, ao realizarem essa contribuição cheia, né, e não aquela reduzida, se eles fazem essa contribuição cheia, passam a ter direito ao salário maternidade, mas aí existe uma carência de 10 contribuições mensais, né? Então, aqui é exatamente aquela situação, né? Vamos pegar o contribuinte individual, né, o autônomo. Vamos imaginar aí uma diarista, né, uma diarista que nunca pagou nada para o INSS, nunca fez nenhum recolhimento. Aí ela descobre que está grávida, né? E aí, né? Meu Deus, está grávida, uma diarista vai passar um tempo aí sem poder trabalhar, né? Inclusive durante a gravidez. Ela resolve ir lá no INSS e começa a contribuir. Ela vai conseguir fazer jus ao salário maternidade? Não vai, né? Não vai porque ela vai ter uma carência de 10 contribuições mensais, ou seja, a gestação tem 9 meses, né? Isso significa que ela não vai conseguir. Então, essa é a lógica aqui
desse prazo de 10 contribuições, para a pessoa não procurar o INSS só quando surge, né, a gravidez. A ideia é que ela comece a contribuir, ou seja, planeje antes, para depois ir lá e fazer jus ao benefício, né? Então, nós temos essa regrinha diferenciada aqui, conforme a categoria de segurado, né? Conforme a categoria de segurado, nós temos aí regras específicas. Bom, segurado especial, né? Segurado especial é quem? O agricultor e o pescador artesanal. Aqui eles têm uma situação bastante peculiar, que diz respeito a essa questão da carência, mas só que qual que é o problema? Eles não contribuem mensalmente, né? Então, como é que eles vão, por exemplo, se aposentar por idade, que a carência é de 180 meses, se eles não contribuem, né, mensalmente? Então, esse cálculo, né, para o segurado especial, que é o agricultor, né, vamos resumir o agricultor aqui, ele acaba não sendo possível, né, porque a gente viu que a carência para o segurado, a carência para a aposentadoria por idade é 180 meses, mas como que um segurado especial vai contribuir 180 meses? Ele não contribui todos os meses, ele contribui de acordo com a safra, né, de acordo com aquilo que ele vende. Então, ele vai contribuir uma vez por ano, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, mas não mensalmente. Então, o que esse segurado especial precisa fazer? Ele não comprova contribuição. Na verdade, ele comprova a atividade durante o período, né? Então, ao invés dessa pessoa, dessa categoria, comprovar contribuição, né? E essa contribuição é muito simples, isso está tudo lá no sistema do INSS, eles puxam o extrato, eles vão ver isso tudo. Na prática, você não precisa nem comprovar, né? Está tudo lá registrado. Então, o segurado especial, o agricultor, ele precisa comprovar a atividade durante todo esse período. Óbvio, né, que, né, vamos imaginar aí um agricultor, ele planta num mês, ele vai colher daqui a 3 meses. Como é que ele vai provar naqueles 3 meses? Então, não é mês a mês, né? Então, essa comprovação não é mês a mês. Ele só precisa dar indícios de que como é que ele faz para provar isso? Ele tem lá um cadastro numa cooperativa, né, que ele está lá, ele tem cadastro, ou ele tem documento da terra dele, ele tem nota fiscal de compra de insumos, né, de sementes, de grãos, de tudo, enfim. Ele tem uma série de documentos que ele pode levar lá no INSS para mostrar que ele trabalha efetivamente durante todo esse tempo, né, com aquela situação de segurado especial. Então, aquilo, né, se a aposentadoria é 180 meses, ele precisa comprovar 180 meses de atividade, né? Então, nós temos esse quadro que vem trazer, né, essa situação específica, né, uma exigência supletiva para o segurado especial, já que a forma de contribuição dele não é mensal, né? Então, ele não tem como fazer essa contribuição mensal. Bom, e o auxílio reclusão, né? Auxílio reclusão teve uma mudança aqui em 2019, passou aí para 24 contribuições mensais, né? Então, auxílio reclusão é um benefício que é pago aos dependentes de um segurado que vai preso, né? Vai para o regime fechado, e aí esse segurado teve que contribuir ao menos 24 meses para que a família faça jus aí ao auxílio reclusão, né? Então, são 24 contribuições mensais. E os outros benefícios que faltaram, né? Quais são? Pensão por morte, salário família e auxílio acidente. Esses não têm carência, né? Então, não tem carência. Começou a trabalhar hoje, morreu amanhã, a família vai receber aí a pensão por morte, né? Então, o que existe
e aí a gente vai ver lá no benefício em específico, é que se ele contribuiu por um curto período de tempo, a família vai receber esse benefício por um prazo pequeno também, né? Se eu não me engano, são só 2 anos aí que eles recebem o benefício. Se a carência não for, acho que, aí eu preciso lembrar, mas acho que é 180 meses, uma coisa assim. Mas, enfim, a gente vai ver lá, mas a carência não tem para a pensão por morte. O que existe é que, conforme os meses de contribuição, maior vai ser o benefício, mas a carência não existe. Salário família não tem carência. E o que é o salário família? Salário família é um valor que é pago às pessoas por filho, né, que esteja matriculado em escola, né? Então é um valor bastante ínfimo, né, um valor lá de R$ 39, se eu não me engano, por filho menor de 14 anos, aí, então, por mês que a pessoa recebe. Então, salário família também não tem carência, e auxílio acidente, né? Auxílio acidente a gente vai ver também, que não é a mesma coisa que auxílio doença. Auxílio acidente é uma pessoa que tem reduzido a sua possibilidade de trabalho, sua capacidade de trabalho, então ela recebe uma verba a título de indenização para compensar aquele problema, né? Então, um acidente aí relacionado ao auxílio acidente. Tudo isso a gente vai ver, né, benefício por benefício, ao longo aí do curso. Aqui é mais para vocês terem essa noção. Bom, e aí surge, né, uma outra situação, que é a tal da carência de reingresso, né? Então, até há 2, 3 aulas atrás, acho que foi o Emerson que me perguntou, aquela situação em que a pessoa contribui por um tempo, né? Vamos pegar lá, qualquer trabalhador, ele trabalha 10 anos, né? Trabalha 10 anos, contribuiu 10 anos. No 10º ano, ele é despedido, é mandado embora, né? Ele é demitido, enfim. O que acontece? Ele passa lá 12 meses no período de graça. Passou 12 meses no período de graça, e aí ele não contribuiu como facultativo, ele simplesmente não fez mais nada, ele parou de contribuir, né? Então, o que acontece? A partir do 12º mês, ele foi mandado embora, ele é excluído do regime, né? Ele não faz mais parte do regime geral de previdência social, ele não faz jus mais a benefício nenhum. Só que aí passa 1, 2 anos, ele consegue voltar a trabalhar, né? Então ele trabalhou 10 anos, ficou 2 anos fora, e aí ele volta a trabalhar. Quando ele volta a trabalhar, ele recupera aqueles 10 anos de contribuições que ele fez, recupera desde que ele cumpra uma carência, uma nova carência que a gente chama de carência de reingresso, né? Então, essa carência de reingresso é um prazo que ele precisa cumprir para aproveitar aquele período lá de trás que ele já trabalhou, né? Então, é aquela situação, a pessoa perdeu a qualidade de segurado, e aí ele volta a trabalhar. Qual é o prazo, né? Qual é essa nova filiação? A partir de quando que ele consegue recuperar aquele prazo lá atrás, né? Na verdade, ele vai ter que trabalhar, vai ter que fazer 1/3 do prazo de cada benefício conforme a carência, né? Então, é aquilo, salário maternidade, seu prazo de carência é 10 meses, ele vai ter que trabalhar 1/3 disso, né? Então, seria 3 meses, né? 3 meses e meio. Se a aposentadoria é 180 meses, ele tem que trabalhar 1/3 disso, 60 meses, né? Então, a carência de reingresso vai ter que sempre considerar aí 1/3, né? Então, ele trabalha 1/3 daquele, né, no novo emprego. Conforme ele preenche esse período, ele recupera, né, no exemplo que eu dei, aqueles 10 anos para trás, né? Então, ele perde, mas ele consegue recuperar
por meio aí da carência de reingresso, né? Isso é a carência de reingresso, ele consegue recuperar aquele período, consegue reaproveitar, e aí vai aproveitar para todos os efeitos, né? Para fins de cálculo de benefício, para fins aí, né, de todas as, enfim, ele recupera integralmente aquele período lá de trás, né? Isso é a carência de reingresso que está previsto aí, né, enfim, lá no artigo 27A da Lei 8.213 de 91, que é a Lei Geral dos Benefícios aí do INSS, né? Então, nós temos a carência de reingresso, que é uma carência, não deixa de ser, mas é uma carência para recuperar o direito lá de trás, né? Não uma carência nova, você não precisa cumprir 100% da carência, e você consegue, de alguma forma, amenizar aquela perda da qualidade segurada. Então, essa é a carência de reingresso que nós temos aí também no regime geral de previdência. Bom, deixa eu interromper aqui e perguntar se tem alguma dúvida, alguma questão, que aí a gente vai depois para o próximo slide, mas enquanto isso, né, mandem o WhatsApp urgente aí que eu vou fazer a chamada, né? Então, liguem a câmera, enfim, vamos lá, enquanto eu vou arrumando aqui a tela. Professor, hoje eu estou com problema na minha câmera. Oi, Vanessa. Tá bom, beleza, não tem problema. Eu anoto aqui. Bom, tá todo mundo aí, então, deixa eu dar o print screen. Eu também, professor. Beleza, tranquilo. O teu funcionou, Daniel. Tá. Professor, Tô vendo você. tá me vendo? Tô vendo. Tudo certo. Bom, beleza, já dei o print screen, deixa eu só salvar aqui a tela. Tenho que recortar aqui. Como eu tenho 2 monitores, eu preciso fazer os ajustes sempre aqui. Bom, beleza, a chamada foi feita. Deixa eu ver quem que me mandou mensagem aqui. A Jennifer está com problema. Bom, tudo bem. Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade, então. Lucas, eu estou vendo aqui. Bom, vamos lá. Eu vou, então, compartilhar o segundo slide, tá? Então, para quem chegou agora, lá no material de estudo da aula de hoje tem 2 slides. A gente já viu o primeiro de carência, vamos ver agora o de prescrição e decadência, mas, na verdade, a gente começa com outro tópico. Opa, Isaías levantou a mão, diga lá. Boa noite, professor, tudo bem? Professor, eu tenho uma pergunta a respeito, não sei se você pode responder agora. Tudo. Ou mais para o final, se você vai falar dessa nova lei a respeito da visão que foi aprovada, acho que semana passada, né? Parece que quem enxerga 20% ou mais, quem perdeu 20% ou mais de uma visão e ficou monofocal, é isso? E tem direito a benefício. Aí depois você responde para mim, por favor. Então, Isaías, eu preciso até dar uma olhadinha nessa lei, porque eu ainda não cheguei a ver ela, mas provavelmente a perda de 20% da visão, ela não implica numa aposentadoria por invalidez, por exemplo. A pessoa consegue trabalhar, né? Ela vai ter prejudicado, ela vai ter que usar um óculos, enfim, alguma lente, mas ela não implica motivo para aposentadoria por invalidez, né? O que eu imagino que seja essa lei, essa norma aí, é que talvez a pessoa faça jus ao auxílio acidente, né, ou alguma compensação aí, mas não a possibilidade de se aposentar, né, porque, enfim, 20% eu imagino que seja possível, né, corrigir por meio de uma lente. Então, teria que só ver se, né, essa norma traz aí o auxílio acidente como uma compensação, né,
que o auxílio acidente é aquele que se amolda a esse tipo de situação, né? O exemplo mais clássico que a gente dá é o digitador que perde um dedinho da mão, né? Então, aquilo, em 1 minuto ele digitaria 40 palavras, sem o dedinho da mão, ele digita apenas 25, né? Aí, o que acontece? Ele tem uma perda de desempenho. Então, esse é o exemplo clássico em que a pessoa recebe o auxílio acidente, né? Então, talvez seja aí que se encaixe a questão né, da pessoa que tenha uma visão aí com 20% de redução. Mas eu vou dar uma confirmada aí, depois eu dou uma olhada, a gente fala na próxima aula. Bom, voltando aqui no slide, né, vocês estão vendo o slide em roxo aí, o outro slide, falando da questão da comprovação de atividade, né? Isso aqui, comprovar a atividade de quem? É a questão do trabalho rural, né? A questão do trabalho rural, a questão, principalmente, né, que a gente vê no dia a dia, a questão do segurado especial, que é o agricultor ou o pescador, de comprovar que ele exerceu aquela atividade durante um tempo, né? Para que isso é importante? Para fins de carência e para fins, automaticamente, do direito dele se aposentar por idade, mas com o benefício de ser rural, né? Então, ele se aposenta 5 anos mais cedo. Então, né, o homem se aposenta com 60 e a mulher com 55. No trabalho urbano, trabalho normal, né, o homem é 65, a mulher é 62. Então, a gente tem aí um benefício de se aposentar mais cedo. Bastante, né, 5 anos aí é bastante coisa para essas pessoas. Então, como é que você comprova essa atividade? Aí vem o primeiro grande obstáculo, né? Você não pode provar isso somente com uma prova testemunhal, né? Então, nós temos o entendimento legal, que é do artigo 55 da Lei 8.213, que vem trazer isso específico, né, e expressamente na lei. Isso é seguido à risca pelo INSS, né? Então, lá no INSS não adianta levar só a testemunha, ou seja, só produzirá efeitos, né, essa comprovação do tempo de serviço só produzirá efeito quando baseado em início de prova material. Isso significa o quê? A testemunha, ela é admitida, ela é importante, mas não pode ser só a testemunha, né? Então, qual que é o detalhe? Você precisa levar algum documento e essa testemunha vai corroborar, né, vai confirmar aquele documento ou vai complementar aquele documento. Então, isso a gente dá o nome de início de prova material. E aí, ok, isso no âmbito administrativo, tudo bem, é portaria, é lei, é norma que o INSS segue. O problema está que o Poder Judiciário também segue essa normativa, né? Então, nós temos uma súmula, inclusive, do STJ, falando que a prova exclusivamente testemunhal não é suficiente aí para comprovação de atividade rural, né? Então, nós temos um referendo do STJ, ou seja, no Poder Judiciário, de que só testemunha não é suficiente, não vai adiantar só levar testemunha para provar que você trabalhou, por exemplo, como agricultor, né, durante um período. Isso causa aí um problema sério para aquelas pessoas que não têm documento algum, né, e na prática são as pessoas mais carentes, talvez, aquelas menos desprovidas, que vão ser, eu não digo penalizadas, né, mas vão ter o seu direito comprometido de não ter um documento. Porque as pessoas que têm, né, um pouco mais de instrução, ou seja, não são tão simples, elas já têm, né, de alguma maneira, esse conhecimento e elas sabem que precisa ter papel, e elas vão guardar papel. Muitas vezes o problema é guardar, porque a gente está falando, né, em aposentadoria, e hoje praticamente tudo é por idade, né? Então, veja só, homem 60 anos e mulher 55.
essas pessoas começam a trabalhar com 15 anos, 14 anos, 10 anos. Vejam, elas têm que guardar um documento, né, por 40 anos, por, às vezes, até 45, 50 anos. Então, muitas vezes, não é não ter documento, ou nunca teve um documento. O problema é ela ter guardado esse documento ou ter registro daquele documento, né? Então, esse é o problema. O que é que guarda um papel 50 anos? Né? Ninguém. As pessoas vão jogando fora, vão... Então, esse é um problema bastante comum, bastante recorrente aí na advocacia previdenciária, essa situação. A pessoa teve, em algum momento ela teve o papel, não, mas ela jogou fora, né? Mas isso é porque muitos não sabem, né, que precisa ter o papel. O que é o papel? É a prova material, né? É o documento que precisa para provar que essa pessoa exercia ou não atividade rurícola. Bom, a lei traz, né, aqui no próximo slide, a lei traz que a regra geral, né, a primeira fonte de consulta que o INSS vai fazer é no famoso CNIS, né, no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, né? Então, a primeira fonte, né, a primeira verificação que o INSS faz é sempre sistêmica. Inclusive, você pode ir lá no INSS, agora está tudo fechado, né, mas, enfim, você pode solicitar para o INSS, inclusive online, um extrato, né, o extrato de tudo que você já contribuiu, enfim, o que é isso? Esse extrato vai buscar no CNIS, né, todo o teu histórico profissional de contribuições, né? Então, o INSS tem esse vínculo. Se você, professor, mas eu nunca fui lá, não fiz cadastro nenhum. Se você é empregado, já foi empregado, né, mesmo sem você saber, você tem sim o cadastro, porque a empresa pela qual você trabalhou foi lá e fez a sua inscrição, né, a sua filiação lá no INSS. Então, praticamente todo mundo que já exerceu atividade remunerada tem lá esse histórico. Então, se você já pagou alguma contribuição, está tudo lá, né? Mês a mês, tudo descrito, aonde, né, onde você trabalhava, quanto contribuiu, tudo isso certinho. Então, esse é a primeira consulta. Inclusive, né, algumas aposentadorias por idade, quando não tem discussão nenhuma e está tudo lá no sistema, né, a aposentadoria sai em 2, 3 dias. Né, é um negócio bastante interessante aí. Você faz a solicitação, né, e em 2, 3 dias já está deferido lá o benefício, quando, né, a consulta ao CNIS está tudo redondinho, está tudo certo, não tem discussão, não tem nada errado. Agora, e se a informação não está lá no CNIS? Aí que vem, né, o artigo 62 desse decreto 3048, né, que é aquele que regulamenta aí os benefícios. Ele vai trazer um rol exemplificativo do que pode ser apresentado como documento para comprovação dessa atividade. E aí nós temos uma lista bastante extensa, né, que até a gente já passou por ela em algum momento, mas enfim, né, veja só, carteira de férias, carteira sanitária, caderneta de matrícula de contribuições, né, dos institutos de pensão, caderneta de inscrição, capelania dos portos, se você é pescador, enfim, né, alguma matrícula, alguma inscrição aí a um órgão oficial. Certidão de inscrição em órgão de fiscalização profissional, né, então, vou imaginar aí que você comercializa leite, né, ou derivados de, enfim, né, alimentos, queijo e tal, você vai precisar ali de uma autorização, né, de uma vigilância sanitária, alguma coisa assim, já serve também para provar. Contrato social, né, quando você é empresário, né, quando você atua como empresário, contrato social, aí serve. Certificado de sindicato, o órgão gestor de mão de obra, né, então você é filiado a um sindicato, você faz contribuição. Hoje é muito comum, né, os
as cooperativas agrícolas, né, também serve aí documento. Então, veja, tudo isso aqui é um rol de documentos que vai trazer, né, possibilidades de você comprovar essa atividade. Outra situação, uma carteira de trabalho assinada, né, um contrato de arrendamento aqui da terra, né, se você arrenda, né, o arrendamento é o aluguel, né, quando você aluga a terra para plantar, né, aquele que arrenda é o arrendatário, né, é como se fosse o locatário, né, então só o nome muda aí. Declaração de sindicato, né, então também tem aí, declaração de aptidão, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, né, um programa específico, bloco de notas do produtor rural, né, então bloco de notas ou notas fiscais de entrada de mercadoria, emitidas por empresas adquirentes da produção, isso aqui as cooperativas, né, as empresas que compram do agricultor, documentos fiscais relativos à entrega da produção rural, né, comprovantes de recolhimento à Previdência Social, cópia da declaração de imposto de renda, com a indicação da renda proveniente da produção rural, licença, ocupação, permissão otorgada pelo INCRA para explorar a terra, enfim, né, um rol exemplificativo aí que a lei traz para você trazer o quê? Para você trazer esse indício de prova material, né? Então, você precisa apresentar um desses documentos, você precisa trazer aí algum elemento para que o INSS faça aí, né, essa concessão. Isso significa que a testemunha não serve para nada? Não, ela serve, né? Inclusive, você indica a testemunha, essas testemunhas são, inclusive, eu não digo interrogadas, né, mas elas são questionadas, essas pessoas vão até o INSS e eles fazem uma série de perguntas para confirmar, né, se tudo aquilo que está dito, né, ou que o documento traz o indício, se aquilo se confirma ou não, né? Então, é comum, as pessoas indicam aí a esposa, né, indicam aí irmãos, primos, enfim, para eles irem até o INSS e fazer essa confirmação. Aí não se aplica aquela lógica, né, aquela situação que lá no judiciário, né, para quem já fez audiência, sempre acontece, né? Essa pessoa aí é suspeita porque ela tem interesse na causa, ela é impedida porque é irmão, é mãe, é pai, é filho, não. Aqui no INSS não se aplica essa lógica, né? Não pode ir lá testemunhar porque ela é impedida, né? É filho da pessoa, é sobrinho da pessoa, enfim. No INSS não, né? Tem essa prerrogativa de você indicar na esfera administrativa, né? Você indicar qualquer uma dessas pessoas, que inclusive é sempre importante, né? Que elas confirmem todo o histórico da pessoa, né? Então, nós temos todo esse rol aqui, exemplificativo, sempre exemplificativo. Se tiver qualquer outra possibilidade, né, de mostrar que você atua na condição de segurado especial, você tem aí essa opção. Bom, isso é a questão da comprovação de atividade, né? Mais um tópico aí sobre, né, a teoria geral dos benefícios. Não sei se tem alguma dúvida, né? É muito mais procedimental aí, né? Muito mais um assunto burocrático, mas, né, acaba sendo importante aí para a gente ter conhecimento. Bom, e aí a gente entra no último tópico dessa noite, que diz respeito à prescrição e decadência, né? Prescrição e decadência é uma outra situação, é um outro tópico, né? A gente muda a página aqui, não se relaciona com o anterior, que vem trazer o prazo para a gente poder reclamar de um benefício, né? Então, o primeiro ponto importante aqui é vocês terem atenção de que o direito de pleitear uma aposentadoria não prescreve nem decai, né? Então, vamos imaginar que você
preenche os requisitos hoje, né? Você hoje completa 65 anos e você hoje completa toda a carência. Então, você completou o requisito idade, você completou o requisito carência, você pode se aposentar. Ótimo. Mas aí você pensa assim, bom, mas eu não vou me aposentar, eu não quero me aposentar, eu tenho um espírito jovem, eu, né, também não quero aquele salário mínimo que eu vou ganhar, não vai fazer diferença para mim, eu vou continuar trabalhando, não vou me aposentar, né? Simplesmente não vou até o INSS e não peço a aposentadoria. Eu posso fazer isso? Pode, né? Ninguém é obrigado a se aposentar, com uma exceção, que é a aposentadoria compulsória, que a gente vai ver mais para frente, mas aí é outra história, é a empresa que te aposenta, mas você, né, pessoa física, aí você não é obrigado a se aposentar, né? Você se aposenta se você quiser. E aí você passa, né, você está lá com 65 anos, aí você trabalha até aos 75, lá com 78 anos você pensa, puxa, mas agora eu estou cansado, agora realmente eu não quero mais trabalhar, já estou velhinho, já, né, não consigo mais nem segurar a caneta direito, porque meu dedo já está velho demais e tal, agora eu vou me aposentar. Ele perdeu o direito de aposentadoria em razão do não exercício dessa faculdade? Não, né? Não perdeu. A pessoa, uma vez cumpridos os requisitos, ela não tem a decadência, não se opera a decadência, né? Não é porque ela não pediu a aposentadoria quando ela preencher os requisitos que ela vai perder esse direito. Ela pode se aposentar a hora que ela quiser, não existe aí prescrição ou decadência nesse exemplo, né? O que existe de decadência é quando você pede a aposentadoria, né? Você pede a aposentadoria e essa aposentadoria é negada, né? Ou essa aposentadoria é concedida, mas é concedida por um valor a menor, né? Então, essa aposentadoria, ela... Enfim, você queria se aposentar com uma renda, né? Você acha que tem direito a uma renda mensal inicial, mas o INSS fez os cálculos lá e tua renda é bem menor do que você gostaria, né? Então, veja, você fez um pedido, né? Você fez um pedido, e esse pedido foi analisado, e ele foi concedido, né? Você ganhou lá o benefício, só que não do jeito que você gostaria. Qual é o prazo que você tem para reclamar daquilo? Aí o prazo, está lá na lei, é o prazo de 10 anos, né? O artigo 103 aí, da Lei 8213 vai trazer o prazo decadencial é de 10 anos, né? Então, 10 anos é o prazo que você tem para questionar junto ao INSS, né? Então, você vai fazer um pedido de revisão de aposentadoria, um pedido de revisão do benefício junto ao INSS, e você tem 10 anos para fazer esse pedido, né? Passou dos 10 anos, você não tem mais o que reclamar, decaiu o seu direito. E aí tem as duas regras, né, lá dos incisos, artigo 103, inciso 1º, quando que começa a contar esses 10 anos? No primeiro dia do mês subsequente ao recebimento da primeira prestação, né? Então, pode acontecer, né, de você pedir, o INSS já concede, já começa a pagar para você. Aí você resolve, né, ou você vai ver a decisão depois de um tempo, né, você pede cópia lá do INSS da decisão. Não, começa a contar da primeira prestação já, né? Então, no primeiro benefício pago, ou na segunda hipótese, do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão do indeferimento, né, do benefício. Então, o que acontece, né? Se o teu benefício foi concedido, você já começa a receber. A partir do momento que você recebeu a primeira prestação, conta 10 anos. E se você não teve o benefício deferido, né? Você entrou lá com pedido de aposentadoria por invalidez,
você vai no INSS, faz a perícia, o médico diz, vai trabalhar, meu amigo, você não está inválido coisa nenhuma, volte a trabalhar. Ou seja, o teu pedido de aposentadoria por invalidez foi negado. Ali você pode pedir a revisão dessa decisão, né? Você pede a revisão disso no prazo também de 10 anos, mas contados da onde? Né? Contados da onde? Da decisão, né? Da intimação da decisão aí do indeferimento. Né? Então, você tem aí uma intimação dessa decisão e aí você passa a contar aí esses 10 anos. O detalhe, né, é que de toda decisão administrativa, né, então você foi lá e pediu um benefício, ele foi negado, você foi intimado e você fez um recurso. Né, todo o processo administrativo, inclusive no INSS, cabe recurso. O requerimento administrativo, né, esse recurso, ele vai fazer o quê? Né, ele vai suspender o prazo decadencial, aí, o prazo de você poder questionar, né, esse benefício. É 10 anos, mas isso depois do julgamento desse requerimento, desse recurso. Né? Enquanto estiver tramitando esse recurso, fica suspenso aí o prazo de 10 anos. Né? É óbvio, né? Se o INSS demora 15 anos para decidir, né? Não seria justo, a hora que decidir, você não ter mais prazo para reclamar. Né? Então, volta a correr pelo saldo remanescente. Isso aqui é importante, né? Porque a gente está falando de suspensão e não interrupção. Né? Então, qual é a diferença em termos processuais? O prazo suspende, né? Aí vamos lá para o CPC, um exemplo de suspensão, as férias forenses. Né? Então, veja, o teu prazo começou a contar lá dia 15 de dezembro, conta até o dia 19, dia 20 é o primeiro dia das férias forenses, então contou 4 dias. Ele vai voltar a contar lá no dia 21 de janeiro, mas ele volta a contar pelo saldo remanescente. Né? Então, se teu prazo era 15 dias, vão faltar ainda 11 dias. É a mesma lógica daqui. Né? Então, se você deixou andar meio ano, 3 meses, 1 ano, né? Quando ele voltar, quando tiver a decisão administrativa, vai voltar pelo saldo remanescente, né, conforme o caso aí, 9 anos e meio, né, 8 anos, enfim, fica suspenso. É súmula, né, súmula da Turma Nacional de Uniformização, né, aquela instância, né, aquele fórum dos juizados especiais federais, que são realizados aí todo ano no Brasil, que são discutidas as súmulas, né, são discutidos os assuntos e eles editam súmulas, né, como se fosse súmulas aí do FONAGE, né, no âmbito do Juizado Especial Civil, né, os estaduais, tem o federal, né, a Turma Nacional de Uniformização, que vem trazer aí esses entendimentos sumulados. Né? Então, é o Juizado Especial Federal trazendo essas súmulas. Por que o Juizado Especial Federal faz isso? Porque talvez, né, eu não tenho o número certo, mas eu imagino que talvez 80% das discussões do INSS tramitam no Juizado Especial, porque são benefícios, valores reduzidos, né, não são valores muito altos, e federal. Por que federal? Porque o INSS é uma autarquia federal, a competência é sempre federal. Né? Então, o INSS é o maior aí, cliente da Justiça Federal ao lado da Caixa Econômica. E aí o juizado se ocupa da grande maioria das ações. Então, esse é o prazo para a gente reclamar, né? Para a gente poder questionar, pedir a revisão do benefício, né? Pedir a revisão do benefício previdenciário. Bom, existe um outro prazo prescricional, que não está aqui no slide, mas que acaba sendo importante também. Isso aqui é o nosso prazo para questionar, né? Mas existe um outro prazo, que é o prazo da Receita Federal cobrar da gente as contribuições. Né? Então, o que acontece? Nós temos que pagar contribuições todo mês, né, para o INSS, em razão do exercício da atividade remunerada.
é uma obrigação tributária, é uma obrigação aí que a gente tem que fazer mês a mês. O que acontece? A Lei 8213, ela tinha uma redação, tem a redação ainda, não foi mudada, mas que ela previa que o prazo para o fisco, né, para a Receita Federal cobrar da gente, ou cobrar da empresa esse valor, era de 30 anos. Né? Então, o prazo prescricional da cobrança da contribuição previdenciária, ou seja, o Estado cobrar da gente, da empresa, a contribuição previdenciária era de 30 anos. Esse entendimento, né, esse prazo de 30 anos, isso foi para o STF, e o STF mudou, né, mudou esse entendimento, fez aí, inclusive, súmula, né, existe uma súmula, que traz que esse prazo de 30 anos não é compatível, né, com todo o resto do ordenamento jurídico, em especial tributário, e reduziu, né, para 5 anos também, como é o prazo de qualquer outro tributo. Né? Então, vejam que a legislação tinha uma disposição específica e ela foi reduzida, ela foi harmonizada com o resto do direito tributário, com aquele argumento, falando que uma pessoa, né, ela não pode ficar eternamente refém, né, ela não pode ficar uma expectativa de ser cobrada eternamente, e o prazo de 30 anos seria incompatível aí com essa ideia, principalmente se você colocar que os outros tributos, todos eles também têm o prazo de 5 anos, então a contribuição previdenciária não tinha nenhuma justificativa para ela extrapolar esses 5 anos. Né? Então, tem o prazo do fisco cobrar a gente, esse prazo é de 5 anos, né? De 5 anos, embora, né, a lei ela possa até prever de forma diferente, possa ter aí uma disposição expressa diferente, mas o STF julgou. Isso é coisa de 2 a 3 anos atrás, né? Não é coisa de muito tempo, é um julgado mais recente aí que harmonizou toda essa discussão sobre cobrança, né? E como que o fisco cobra a execução fiscal. Né? Então, como é que ele vai fazer para te cobrar? Ele vai te notificar, se você não pagar, vai para a execução fiscal, e a execução fiscal tem o prazo aí, ele só vai poder cobrar de forma retroativa os últimos 5 anos, porque o para trás já prescreveu. Né? Então, a prescrição da contribuição previdenciária também, né, tem essa lógica e, né, isso não se confunde com essa prescrição ou decadência aqui de 10 anos para você rever, né, uma decisão administrativa do INSS. Né? Então, nós temos esse cuidado, né? Quando se fala de prescrição e decadência, a gente está falando de decadência aqui para nós e prescrição para o fisco cobrar da gente. Bom, pessoal, esse é o último slide. Não sei se surgiu alguma dúvida, alguma questão, né? Essa aula de hoje realmente é mais, digo maçante, né? Mas é uma parte da teoria geral dos benefícios aí que não é tão atraente, talvez, como sejam as outras, né? A gente não consegue... É importante, mas não é aquilo tão divertido, talvez, né? Como são os outros assuntos. Mas, de qualquer maneira, não sei se tem alguma dúvida, alguma questão, né? Qualquer situação aí que ficou pendente. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Diga lá. É que assim, professor, eu tenho contribuição pelo INSS e tenho contribuição pela prefeitura. No caso, eu queria saber o seguinte, porque eu tenho 15 anos de contribuição pelo INSS. Eu tenho os 15 anos, só que eu não tenho idade. E tenho também pela prefeitura, mas eu não tenho idade, porque é 55 anos, né? Então, no caso, eu vou poder requerer as duas aposentadorias pelo INSS e pela prefeitura de Curitiba? Isso. Se você preencher os requisitos das duas, você pode somar, não tem problema nenhum em ter as duas, né? Então,
O que acontece com alguns, principalmente servidor público, né, o contrário sempre é difícil, né, o funcionário público deixar de ser funcionário público e voltar para a vida privada, mas pode acontecer. Nesses casos, você pode pedir o aproveitamento, né, você pode pedir aí a contagem desse período para trás, né, aí existe uma compensação entre esses fundos aí, o INSS e os estatutários, né, mas aí tem que ver, no teu caso, me parece que você cumpriu, né, a carência da aposentadoria por idade, então você, quando completar a idade, você pode se aposentar pelo INSS, né, e aí, conforme o teu regime estatutário, você pode se aposentar também por lá, né, aí você pode somar as duas aposentadorias. Professor, não, é que o professor tinha falado a questão que a aposentadoria mínima é 5.000 e pouco, porque eu fiquei meio na dúvida, e também eu não consegui entrar lá no INSS para ver isso, porque eu fiz aquele simulado o ano retrasado, 2000. E só que para mim eu não achei viável, eu não quis juntar, que nem o professor falou para juntar, porque eu comecei professora, só que eu fui professora PSS pelo Estado, então, como eu era PSS, era descontado no regime do INSS. E depois eu entrei como professora concursada. Então, eu trouxe da prefeitura de Foz do Iguaçu, eu trouxe para de Curitiba, sabe? Só que eu não achei viável a minha aposentadoria e por essa questão também. Eu me acho produtiva, eu vou esperar me formar em direito, me aposentar com 50, eu vou esperar completar os 57, foi o que eu planejei, sabe? Completar os 57 e pegar 100%, porque aí eu pego os 100%, sabe? É que aí você tem duas análises separadas, né? Isso, e pelo INSS eu vou esperar completar os 50, os 60, acho que é 65 a mulher, não é? 62. O que você... Porque, assim, aposentadoria integral é só para estatutário, né? No INSS não existe essa hipótese. Então, assim, você vai conduzindo aí a sua aposentadoria pela prefeitura, o Estado, enfim, pela prefeitura, e vai ver os requisitos deles lá, né? Então, com 57 você faz jus aí a uma aposentadoria integral. Isso não atrapalha você se aposentar pelo INSS. Só que aí o INSS vai fazer o cálculo e análise do período que você contribuiu para o INSS, né? Então, e o valor, né, a gente vai ver, inclusive na próxima aula, mas o valor ele é uma média, e aí aplica alguns fatores conforme o tempo de contribuição, enfim, é uma série de fatores aí que vão resultar na quantia que você vai ter de aposentadoria, que não chega nem de perto, né, a grande maioria não chega nem perto ao valor do salário da ativa, né? Então, mas aí você acumula, né, acumula duas aposentadorias, uma do INSS e a outra estatutária, aí, sem problema algum. É bastante comum, né, principalmente funcionário público, existe aquela restrição, né, ele não pode exercer duas atividades ao mesmo tempo, em algumas situações e tal. Então, é muito comum isso com professores, né? Inclusive, na casa aí, a gente tem um professor, que é o Xavier, né? O professor Xavier, e é desembargador. Ele vai se aposentar lá pelo Tribunal de Justiça, e aí, integral, enfim, como desembargador, mas ele também é professor, e ele é seletista, então ele pode se aposentar também pelo INSS, né? Então, isso é comum, né? Bastante comum aí. E aí é o planejamento. No seu caso, Isabel, me parece que você está fazendo certo mesmo, né? Não vale a pena puxar esse período do INSS, não. Foi o que eu pensei também. Obrigada, professor. Bom, pessoal, se não tiver mais nenhuma questão, agradeço aí, uma boa noite, se cuidem, né? Vamos ficar atentos. Professor, eu tenho uma questão. Diga lá, Emerson. Primeiramente, queria informar para o senhor que eu já enviei
o meu pré-projeto, tá? Ah, tá, beleza. Dou uma olhadinha lá. E a dúvida é a seguinte: quanto à carência para reingresso, não existe exceção, né? As pessoas que contribuíram por determinado tempo e não conseguem se aposentar acabam que, de certa maneira, perdendo essa carência, né? E depois acabam indo para o BPC, não é? O que acontece, né? A pessoa que já cumpriu o requisito por idade, mas não cumpriu a carência, ou né, perdeu aquela carência, ela precisa trabalhar além dessa idade mínima, né? Então é aquilo, a pessoa trabalhou, vamos imaginar lá, 13 anos, né? Trabalhou 13 anos. Ela foi excluída do regime. Aí, quando ela tem lá 65 anos, ela volta a trabalhar. Ela não vai conseguir se aposentar com 65 anos. Ela precisa trabalhar um pouco mais para ela conseguir recuperar aquele período lá de trás, né? Então, é normal e acontece, pessoas com mais de 65 anos, ou com 65 anos ou mais, precisam trabalhar um pouco mais para recuperar aquele período lá de trás, né? Então, nós temos... mas é isso que o Emerson falou, ela é um requisito objetivo que vale para todos, né? Então, você já cumpriu a idade, mesmo assim, porque todo benefício ele vai colocar pelo menos 2 requisitos, carência e idade. Então, nesse caso de aposentadoria, carência e idade. Você pode cumprir a idade, mas pode não ter cumprido a carência, né? E aí você precisa recuperar aquele período lá de trás com a carência de reingresso. Então é isso mesmo. Bom, pessoal, então, se é isso por hoje, agradeço aí a participação, agradeço. Segunda-feira, opa. Eu tive um problema, eu fui ajustar no computador, e bem na hora que o senhor fez o print, mas eu estou aqui na aula o tempo inteiro, não sei se o senhor consegue lançar presença para mim. Ah, tá bom, eu tenho um arquivo Word aqui em separado, eu sempre vou colocando observações embaixo, o pessoal que me avisa. Fique tranquilo. Obrigada. Tá bom? Então tá bom, pessoal. Agradeço, uma boa noite a todos e segunda-feira voltamos aí com o nosso direito previdenciário. Tá bom? Boa noite, professor.